Eu vou deixar o Thiago em full aqui, tá? Não, só mais. Você toca contrabaixo, Cícero? Toca, hã? Ah, eu tô estudando agora o grande, ó. Ah, que legal, cara. Puta, eu tenho muita vontade de aprender. Eu já brinquei, assim, mas eu tenho vontade de estudar para valer, assim. Ah, legal demais. Até porque, porra, fica uma escultura em casa, assim, né, cara? É mais legal que uma obra de arte. Depende pra quem, viu? A minha sorte é que minha mulher adora, então não tem nenhum problema, mas é um trambolho, né? É gigante, né? Tem um cara aqui em Curitiba que é um puta músico, assim, que toca contrabaixo acústico. E era até engraçado, assim, porque ele tinha um Uno, cara. Um Uno, aquele antigo, pequenininho. Oi? Não, sei qual carro. É, o Boldrin, cara. Aí ele, cara, ele tinha que deitar o banco, era um processo, cara. Ele chegava no lugar, assim, para descarregar o baixo, era todo um processo com banco e tal. Agora ele pegou uma perua e tal, mas durante muitos anos ele usava o ninho para carregar o baixo, cara. Só ia ele e o baixo, né? Não tinha carona para ninguém. Assim. Mas no meu carro é assim, quando eu tenho que levar ele para regular, afinar, limpar, é eu e ele só, uma viagem solitária. Foda, né? Mas tu toca elétrico também? Tu tá aprendendo a... Eu toco desde moleque, contrabaixo. Mas... Aí agora eu comprei esse faz sei lá, uns 2 anos, ficou um ano parado, e aí o confinamento nos aproxima, né? Pois é, é verdade. Mas é um projeto que está na lista ainda. Pois é muito bom. É que é tudo tão caro que você precisa pensar umas 15 vezes. Pois é. Mesmo regulagem, né? Tudo. Não, tudo. O encordamento é bizarro. Eu fui trocar o encordamento no final do ano passado. É tipo quando furar o pneu do seu carro. Foda. Deixa eu ver. O teu é 3x4 ou 4x4? 4x4. Porra, é o grande mesmo. É o grande. E aí ele tem o braço médio, porque eu sou alto também, para poder me dar mais espaço, né? Uhum. Cara, o time desse evento é incrível. Maravilhoso. Nossa. O meu que mais se aproxima é não dá para ver aqui. É o baixolão lá em cima e o Hoffman com o semi-acústico. Puta caralho, meu César, só parede demais. Pois é. Aquele branco da ponta é o quê? Esse aqui? O quadradinho. É um cigar box guitar, é uma guitarrinha feita com uma caixinha, um amigo meu que faz. Legal, hein? Ele faz com tipo, é uma afinação em sol aberto, assim, é sol, ré, sol, para tocar, tipo, as guitarras do Keith Richards, assim, tocar. É legal, divertido. Legal demais. Virou meu escritório, né? Nesse período. Virou meu escritório nesse período. Pois é. Você que manda, Celinha. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. A gente só vai dar mais 4 minutinhos aqui, porque o Wesley me falou que a galera está entrando ali no webinar, ainda tem metade das pessoas, então a gente vamos dar mais 4 minutos para a galera entrar, e aí a gente começa. Vamos começar às 9h10, tá? Daí a gente termina às 10h10. Então, para quem já está online aí, daqui a pouco, 4 minutos, a gente começa valendo. Aliás, by the way, sabe o que a gente podia fazer, Thiago? A gente podia já falar um pouquinho de você, sabe? A gente pode ir te apresentando nesses 4 minutos aí, que tal? Você que manda, você pode fazer as honras. Então, eu não lembro tudo de cor, mas eu sei que a gente divulgou sua biografia. Assim, só para contar, o Thiago é prof da Red, acho que desde o início, né? Acho que quando a gente abriu a escola, você entrou junto, né? No time de professores. Foi logo no começo, acho que no segundo ano. E aí, assim, depois você deu uma parada, né? E aí você voltou esse ano? Foi ano passado, esse ano? Eu dei aula 2 anos, aí eu tive um filho, aí parei, e aí voltei agora. Verdade, boa. Esse é o cronograma. Ia voltar, né, na real, agora. Não, voltei, tô aqui, Celinha.
É que a gente tá esperando, pô, tá caótico demais, né? A gente tá querendo começar, mas a gente tá bem inseguro. A gente tá esperando um pouquinho mais uma semaninha para começar essa turma. E assim, pô, a gente tem que dar parabéns para você. Eu acabei esquecendo, na real. Assim, a gente fez um post, a gente divulgou que você estava concorrendo ao Caboré ano passado e tal, e ganhou, né? E a gente tinha esquecido de atualizar a bio dele, no final das contas. Parabéns, né? Obrigado, muito obrigado. E fora isso, você ganhou mais um monte de prêmio da área aí também, né? Conta aí um pouquinho mais. Então vamos lá. Boa noite. Espero que estejam todos seguros em suas casas, vocês e seus familiares. Meu nome é Thiago, eu sou vice-presidente da Léo. Lá eu cuido de toda a área de estratégia e de dados. Então, eu diria que numa época como essa em que a gente está vivendo por uma realidade de negócio, gerir dados é pressuposto, na real. Eu só não diria que é fundamental, porque fundamental é ser médico e cientista, mas eu acho que cuidar de dados é uma coisa muito importante agora. Esse ano, mês que vem, quarta-feira, eu faço 12 anos na Léo e é isso. Esse sou eu. Bacana. Bom, são 9h09. Deixa eu só ver como é que estão as coisas aqui no grupo. Deixa eu ver aqui. Tem gente pedindo um link para assistir agora. Ok. Bom, acho que a gente pode começar. Eu tenho uma primeira pergunta, assim, só para você fazer uma explanação inicial para a gente, tá? Deixa eu pegar aqui, se fazer uma colinha básica que eu tinha feito antes. Preciso. Então, Thiago, a primeira coisa que eu vou te perguntar é para você já abrir a explanação, né? Primeiro, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o histórico do uso de dados na comunicação, como estavam as coisas antes do corona e como é que está isso agora? Olha, eu acho que o uso de dados, ele é pressuposto do trabalho estratégico desde sempre. Então, se a gente for pensar no trabalho de comunicação, para a gente fechar um pouco mais a argumentação, as pesquisas quantitativas e qualitativas faziam ponto, né? Sempre fizeram. E esses eram os dados aos quais um estrategista tinha acesso. Quando vieram as redes sociais, o volume de dados começou a amplificar. Quando veio o targetamento digital, isso quintuplicou. E agora tudo cresce num fator exponencial. Então, na verdade, eu diria que só não usa dados quem não quer. E a grande batalha hoje não é sobre usar os dados, é sobre interpretar os dados. Eu acho que uma questão que se coloca dentro do cenário atual é que não se pode combater a ciência. Eu acho que existem, obviamente, muitos fatores intangíveis, principalmente do ponto de vista de comunicação. Existe o feeling, o insight, o sentimento, que não necessariamente são sempre mensuráveis. Mas eu acho que uma das coisas em que um cenário como esse nos coloca é que ter a ciência como pressuposto do seu trabalho é fundamental para que a gente siga um caminho correto. Então, a gente tem vivido um debate muito intenso sobre negação do cenário ou aceitação do cenário por parte da gestão pública, de alguns membros da gestão civil, privada, enfim. Existe uma comunidade toda argumentando sobre esse fator, mas sem entrar no mérito do que está certo ou não, a gente tem que aprender a respeitar e entender a importância dos dados. O cenário em que a gente vive, ele é um cenário tenebroso do ponto de vista de saúde pública, no ponto de vista de saúde mental, no ponto de vista econômico, e eu diria que exatamente nessa ordem de importância, a saúde, a saúde física, a saúde mental e, por fim, a questão econômica. Mas quando a gente pensa no Brasil, nós somos
um país que está vivendo isso num segundo estágio. Vários países já passaram por esse cenário. Então, eu consigo minimamente aprender. Se eu quiser, né? Eu consigo olhar, eu consigo entender as diferenças, eu consigo entender as similaridades. Então, o que a gente começa a perceber é que o momento em que a gente está parado, vivendo essa crise, é um momento em que a gente pode... É um momento em que, na real, a gente acorda para a importância do comparativo, do aprendizado, do entendimento de cenários e tudo mais. Até porque eu sempre abro as reuniões com os meus clientes sobre esse assunto, e é por isso que eu gosto da abertura da sua aula, desse momento com essa pergunta, é que é importante que a gente entenda que o coronavírus não é um briefing. O coronavírus é uma pandemia. Então, não cabe a nós, estrategistas, resolver o que fazer. Cabe a nós aceitar a ciência, entender os médicos, respeitar as decisões de ordem pública que acontecem e navegar sobre elas. Não contestá-las, não prever, não estimar, mas sim entender os dados, entender os ciclos, acompanhar o que acontece semana a semana. Então, na primeira semana foi um caos. Home office, meu Deus, o que vamos fazer? Você começa a minimamente montar cenários que mudam no terceiro dia, que mudam no sexto dia, que mudam no nono dia, que mudam no 10º dia, que mudou hoje no 15º dia. Então, o acompanhar o pulso do que está acontecendo nunca foi tão verdadeiro. E aí eu acho que é neste sentido que não necessariamente o uso dos dados mudou. O uso dos dados não mudou, ele só se intensificou. O que mudou, na verdade, é como nós, estrategistas, planejadores, enfim, o nome que a gente quiser dar, navega sobre esse contexto. Principalmente nos colocando no papel de simples estrategistas. Então, quando um cliente meu pergunta, meu Deus, o que vai acontecer? Eu falo, eu não sei, a gente tem que entender as curvas, os ciclos, o que o Ministério Público, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde estão prevendo, e a gente vai acompanhando dia a dia. Obviamente, isso tem um impacto gigantesco, porque eu não tenho mais estratégia de curto prazo, nem de médio, muito mais de longo. Porque eu tenho uma estratégia de curtas horas, médias horas e longas horas. E aí a gente vai retrabalhando e acompanhando os dados o tempo inteiro. Legal. Thiago, me dá um minutinho, porque parece que a galera que está lá na plataforma do webinar não está conseguindo ouvir direito, e o Wesley vai dar um restart ali, tá? Tá bom. Claro. A gente está ouvindo bem, mas lá não está rolando, então ele vai reiniciar lá para eles, tá? Um minutinho. Se precisar, eu ponho um fone, Celinha, me fala o que você quer. Não é nem problema teu, assim, porque tá super bem. Aqui eu acho que pra galera aí também, pra quem tá aqui na sala, tá rolando bem, né? Tá tudo ok, né? Então acho que é só lá mesmo. Só o Wesley pode reiniciar, então, pra ver se melhora pro pessoal que tá vendo lá. Mas quando for assim, me interrompe, porque eu falo muito. Não tem problema. A gente vai... Eu só esperei você concluir pra interromper. Tá bom. Mas eles não ouviram nada? Eu acho que não, mas ok. Caralho. Parece que tinha bastante gente reclamando, então eu acho melhor ele reiniciar. A gente começa de novo. É. Vamos esperar aqui um minutinho. Ai. Tecnologia, né? O duro é que aqui só cabem 50 pessoas, então nem dá pra deixar todo mundo entrar aqui. Deixa eu perguntar pro Júnior como é que tá pra ele. Ô Cícero, que amplos você tem? Cara, o meu principal é um Carvin, cabeçote de 500, que é bem legal, com uma caixona de 15. Mas eu acabo usando mais o kickback, o Hartkzinho, o kickback, aquele, sabe, que é mais bom de levar. A maioria das gigs, assim, ele segura super bem, assim. Quando eu tô com disposição, eu carrego esse outro, mas eu uso mais, principalmente em casa, assim, também eu uso bem mais esse pequenininho, assim. Eu tinha um Hartkit 100, que era um pouco grande, um trambolhão. Aí vendi ele, aí hoje eu tô 100. Mas eu tava pensando em comprar um Orange 35 pequenininho,
sabe? Só para ter em casa, bonitinho, ter um grave legal. As minhas ambições não saem da minha sala, entendeu? Então, acho que não teria... Para dentro de casa, para estudo, esses, pô, tem amplizinho super pequeno hoje que dá som absurdo, assim, né? Essa tecnologia D que chama, né? Que é ultra enrolado, assim, né? Esse cabeçote meu do Carvin é impressionante, assim, ele é super leve, assim, é super tranquilo. Quando não tem que levar a caixa, é uma beleza, assim, quando uma casa que tem caixa e tal, eu levo só ele, assim, puta, é bem tranquilo. Saco é levar a caixona de 15. E esse kickback é uma solução tamanho-benefício excelente, assim, ele é 115, eu acho, uma coisa assim, esse hardkizinho, cubinho. É o 115 que você tem? Eu acho que é 115 que ele é. Ele é bem levinho, assim, bem tranquilo de levar. Que baixo que tu tem? Tem um corte. Legal. É aquele que é cortado embaixo, assim, que tem aquele modelo... Não. Normal, braço inteiriço, todo de madeira. Legal. Puta, eu quase comprei um. Era azul, não me lembro, usado, que é aquele formato diferente, menor embaixo, assim. Esqueci de ligar o microfone. Ele tá reiniciando tudo lá, tá? Por isso que tá demorando um pouquinho. Tipo, internet, plataforma, tudo, só para garantir. Dura que a gente testa, a gente testou hoje, tava super ok, as gurias entraram, a gente testou. É que nessa hora começa muita gente a usar a internet, né, Celine? Vai tá muito lento. Que merda, né? Tá muito ruim esses dias, cara. Nunca tive tanto problema, assim, de fazer... O que vira é sobrecarga, né? Enfim, não tem o que fazer. Você liga na net para reclamar de qualquer coisa, o cara já começa com isso. Tava lendo, todos os serviços de streaming reduziram pra caramba a qualidade. Não dá conta, né? Tanto de vídeo, Netflix e tal, quanto os de áudio, assim, eles reduziram muito o tamanho dos arquivos para tentar aliviar, né? Gente, vamos voltar. Podemos? Podemos. Você quer resumir a pergunta, o comentário 1, Thiago, just in case? Ou... Mas as pessoas estão ouvindo agora? Vamos ver se a galera... tem que testar. Vê aí se a galera tá ouvindo, Ana. Avisa a gente aqui também, porque eu não tô lá na outra plataforma, não consigo saber. Dá um tempinho, porque eu acho que tem um delay de transmissão, né? Ok. Tela preta por enquanto, que a Ana disse que tem. Wesley. Tá transmitindo, Wesley? Avisa a gente aí, Ana, quando estiver rolando, por favor. Tá, beleza, pode deixar. Você melhor que eu vou tirar a câmera aqui, né? Daí qualquer coisa tu me chama. Sim, pode ser. Ana, dá um reload na sua página aí, por favor, na sua tela, pode ser isso. Agora apareceu aqui, mas tá carregando. Bom, o Wesley me mandou um print aqui que parece que tá tudo ok. Então, vamos lá, Thiago. Você quer começar pela próxima e eu volto? Pode ser. Então, deixa eu só ver aqui qual é a próxima. Aqui, então a 2, ó. Essa não sei quem colocou essa pergunta, mas está lá. Estamos vendo vários reports de dados desse momento. Onde você acha que devemos focar? Existe alguma maneira de prever tendências ou movimentos a partir deles, considerando que esta situação é inédita? Eu acho que a pergunta por si só já se responde, né? Na prática.
O que eu acho é que o cenário atual ele é muito propício ao surgimento de grandes charlatões e muitos teóricos, né? Coaches de isolamento, grandes estrategistas e futurólogos. Assim, é impossível prever. O que na prática nós fizemos, até para, acho que é melhor, em vez de responder na teoria, pensar um pouco na prática. Logo que nós tivemos o primeiro caso no Brasil, nós acionamos todos os escritórios da Léo no mundo, principalmente os escritórios que já estavam vivendo essa realidade. Então, Xangai, Berlim, Paris, Nova York, Milão, para conseguir entender como a evolução da pandemia impactou a narrativa das marcas. Então, esse foi um grande movimento para a gente conseguir entender como estava, a evolução da pandemia versus o comportamento das pessoas. Então, no começo, você tem um comportamento de medo e ansiedade, depois você se acostuma com o cenário e você começa a ter um sentimento de luto, de certa forma, porque as pessoas ao seu redor começam a morrer, a serem contaminadas, enfim, a gente não sabe muito bem como acontece, até que no final você vê um ciclo de esperança. Então, o que a gente viu basicamente, conversando com todos esses escritórios, é que existe um comportamento linear de medo, que ele é regido inicialmente por uma angústia, depois por uma ansiedade e depois por uma esperança. Então, o que a gente começa a perceber é como é que eu lido na comunicação da minha marca dessa forma. Então, se a gente fosse pensar no momento atual, ele é um momento em que o mínimo que se espera é um pouco de empatia. Empatia para entender o seu momento, a empatia para entender que a conexão de internet vai ser lenta porque tem muita gente usando, é empatia para dizer que as pessoas talvez não queiram o seu produto agora porque elas estão preocupadas se vai ter comida, se vai ter emprego daqui a 3 ou 4 semanas. Então, quando eu olho os dados, a gente não consegue, é injusto prever, porque eu não sei como vai ser o comportamento, primeiro, do governo. O isolamento continua ou o isolamento cai? Se eu continuar ou se cair, ele muda completamente. Só que o que os dados nos disseram é que os países que tiveram lockdown tiveram uma curva menor, mas, por outro lado, tiveram também um crescimento de angústia e problemas de saúde mental no médio prazo. Então, como é que eu ajo dentro desse contexto? Como é que eu ajudo as pessoas a conviverem dentro de casa? As pessoas que podem, né? Existe sempre esse ponto importante. Como eu faço redes de apoio? Como eu coloco o meu produto como secundário, mas a minha marca como primário para tentar te apoiar? E, principalmente, como eu não sou oportunista? Porque acho que tudo o que pode acontecer, a gente viu os problemas com o McDonald's, problemas com uma série de outras marcas em que até genuinamente queriam fazer alguma coisa, mas acabaram na prática sendo extremamente oportunistas. Então, acho que é nesse sentido em que prever é uma coisa complicada, e acho que quem lida com o mercado financeiro sabe que prever comportamento de dólar, de bolsa, é muito complicado. Basta o presidente ir para a TV e falar qualquer groselha que o mercado sobe ou desce, e isso, no caso de uma pandemia, é praticamente impossível, e, mais uma vez, não é nosso trabalho. Agora, obviamente, a gente fez, junto com a MindMiners agora, uma pesquisa nacional muito interessante sobre o comportamento das pessoas nessas 2 primeiras semanas de lockdown, e o que a gente começa a perceber é que as pessoas cada vez mais têm buscado fontes de informação mais seguras e mais respeitadas. Então, as fake news que a gente viu num cenário político de uma forma muito categórica e impactante, agora começam a minimizar. O que significa que você acredita menos no post da sua tia no Facebook ou no link que o seu primo maluco te mandou pelo WhatsApp, e você começa a acreditar mais nos grandes meios de televisão, nas grandes mídias impressas, nas grandes fontes de informação. Então, se a gente for considerar, por exemplo, todos depois eu compartilho no chat, você pode colocar aí, mas a Harvard Business Review nessa semana publicou um estudo sobre a similaridade deste cenário de pandemia com o luto. Então, como você convive e como os 6 estágios do luto. Existe um estudo muito interessante sobre luto, que fala sobre
Quando você entra no estágio de luto, que pode ser um grande trauma, uma morte, você passa por um estágio de negação, depois de raiva, depois de perdão, depois de depressão, aceitação e depois de significação. Então, o que a gente está vivendo, de certa forma, passa um pouco por esses comportamentos. Então, como é que eu consigo lidar? Como eu consigo ser empático e parceiro das pessoas dentro desse contexto? É uma matéria muito interessante sobre como a gente navega. Por outro lado, você pode ver dentro do Washington Post, do Economist, da Folha, grandes matérias sobre o cenário e o comportamento. Eu, particularmente, tendo a descartar as matérias que fazem muitas previsões. Estima-se que no Brasil haverá uma segunda onda em julho. Não sei se a segunda onda não vai ser agora, se a gente sair do lockdown, entendeu? Para que entenda o comportamento em torno deste cenário, em que os dados, a informação, e é o que eu volto à primeira pergunta, que muita gente acabou não ouvindo, mas o coronavírus não é briefing de nada, o coronavírus é uma pandemia. Nós somos só estrategistas, o nosso trabalho é só... Neste momento, precisa ser empática e respeitosa. Não é uma oportunidade para Cane. É um problema de saúde pública em que médicos, cientistas, infectologistas são 1 bilhão de vezes mais importantes do que a gente nesse contexto. Então, quando a gente se coloca neste papel, se tira a carga e a responsabilidade de fazer previsões e coloca apenas a responsabilidade de entender qual é o simples papel da minha marca, se é que ela tem um papel, neste momento em que as pessoas querem fome, que as pessoas querem garantia de emprego, em que as pessoas querem trabalhar, em que as pessoas querem ter comida, em que as pessoas estão com medo, às vezes a melhor coisa que eu tenho a fazer é ficar quieto. Às vezes a melhor coisa que eu tenho para fazer é colocar uma mensagem de conforto para você e não ficar preocupado em vender o X ou Y. Obviamente, as marcas precisam ter. Então, a grande questão é como é que eu navego e como é que eu pondero sendo respeitoso e não oportunista. E não, pelo amor de Deus. E aí? Boa, Thiago, obrigada. Gente, só pedir para vocês, quem entrou agora, desligar, senão também vai ficar ruim, tá bom? Porque a gente liberou aqui para algumas pessoas, porque não resolveu muito lá na outra hora. Daí só desligar o time, tá? Eu tenho complemento, na verdade. O Roda Viva de hoje traz um cientista, o Átila. Ele é um cara muito bom como uma fonte, porque não são sobre previsões, são sobre análises passadas. E aí, obviamente, criam-se hipóteses, obviamente, criam-se grandes discussões, mas, de novo, eu acho que os números não são importantes assim, real impacto. Obviamente, você não precisa desconectar aqui de mim daqui a 30 minutos, porque fica depois no YouTube da Cultura. Mas o que ele fala, na real, é um chute na cara para a gente entender o quanto o nosso papel é mínimo dentro desse processo. Boa, Thiago. Então eu já vou aproveitar e já vou emendar uma outra pergunta aqui. Do seu ponto de vista, qual a melhor maneira de explorar os dados na comunicação, especialmente na publicidade? Quais cuidados devemos ter como criativos e estrategistas? Eu acho que a gente tem que ter, e aí a gente tem preocupação que é a base. Eu preciso ter claro qual foi a minha base de dados, qual é o tamanho dela, qual é o volume de menções, qual é a base pesquisada, como foi feito o filtro. Então, por exemplo, quando se faz uma pesquisa de maquiagem ou uma pesquisa de produto de beleza, se eu faço uma pesquisa pedindo para as pessoas determinarem o seu gênero, eu já crio um viés para quem não tem um gênero definido ou quem não se reconhece de uma forma binária. Então, eu preciso ser muito criterioso e pentelho dentro de um trabalho de avaliação de dados, porque, por exemplo, você pode virar para mim e falar, o consumo de batons é muito grande entre mulheres. Eu dei a chance da pessoa se identificar da forma como ela queria ou eu fui binário na categorização do questionário? Isso muda absolutamente tudo
dentro da forma em que eu analiso. O primeiro recado que eu sempre coloco para o meu time na hora de fazer uma menção, uma conclusão ou tirar um insight é entender qual é exatamente a base da pesquisa, para ver se eu consigo ter base para tirar tal conclusão. E caso eu consiga, é entender quais foram os filtros, quais foram as pesquisas, quais foram as perguntas, porque senão eu envieso a análise já na pergunta. Eu tinha um cliente, para dar uma ideia de um caso exagerado, em que os índices de satisfação com o serviço eram muito grandes, quando na real a gente sabia que não era tão bom. Você ia fazer um consumidor misterioso, o serviço era ruim, mas dentro do critério dele estava superavaliado. Quando eu fui fazer uma simulação dentro do atendimento desse cliente, a pergunta era assim: que nota de 0 a 10 você dá para o nosso atendimento nota 10? O cara te entregava o questionário e ficava olhando. Cara, que nota você dá para o atendimento 10? Ou se você teve algum problema, 8. Então, essa questão de filtro e a questão de base são os elementos básicos. E aí, de novo, quando as pessoas me perguntam qual é a importância dos dados hoje, eu insisto no ponto: os dados sempre foram importantes. Sempre. Quando só existiam as pesquisas quantitativas com as pessoas no vidro comendo coxinha e tomando refrigerante quente. Aí depois vieram as pesquisas era na quali, depois vieram as quantis gigantescas, as quantis online, as quantis mobile. Hoje eu tenho social. E aí eu tenho um grande problema. Porque quando eu olho e faço insights pautados em show, então quase tudo que é trend topic é robô. E aí você sabe que é robô, porque você clica no Trend Topic, você começa a ver algumas coisas, você começa a perceber que são perfis sem post, só de replicação, pouquíssimos seguidores, e aí complica e enviesa um pouco. Mas aí eu volto para a premissa. Se eu for fazer uma análise de social, é importante eu saber exatamente a base. Eu falei com 500 pessoas, são 500 pessoas ou são 300 pessoas e 200 robôs? O meu fornecedor consegue me garantir que eu estou cobrindo esse aspecto? Senão, eu estou, na verdade, sendo manipulado e não analisando o que acontece. Então, esse é o grande watch out. Eu recebi aqui no evento, eu tenho um caminhoneiro que morreu trocando pneu e no atestado veio o coronavírus. Então, eu preciso entender que a minha estratégia, se ela só é pautada em dados secundários provenientes da internet, eu preciso me preocupar 2 vezes mais com fonte, a credibilidade da fonte. E foram os filtros da base. É deixar claro que para acho que a aula do lado da forma está gravando, então depois a gente compartilha. Quantas pessoas estão lá? Não dá para vir todo mundo para cá? Não dá, né? Faltam 10 só. Aqui cabe no máximo 50, então, mas beleza. Então a galera vai entrando, depois a gente grava e compartilha com eles lá. Eu só, de novo, vou reforçar que a gente precisa que vocês desliguem os microfones e as câmeras para a gente ter uma transmissão bacana para todo mundo aqui nessa plataforma aqui, tá bom? E se vocês tiverem perguntas, podem mandar aqui no chat que a gente vai fazendo aqui para o Thiago, tá bom? Ou se você achar melhor, Celinha, eu não me importo também da gente remarcar para todo mundo e a gente fazer um hangout, por exemplo, que talvez segure, entendeu? Como você preferir. Pode ser, só que o que acontece é que não tem garantia também, né? Então, é uma plataforma que a gente já usou antes, enfim, do mesmo jeito que deu certo. Hoje não tá dando pra galera de lá, não sei porquê. Mas, assim, a gente faz um review. Não sei. Aí vou fazer mais um aqui. Alguém perguntou aqui de LGPD e eu já vou emendar aqui a pergunta. Não, tem uma de ferramentas antes. Não sei se quer falar antes sobre LGPD ou você já quer falar de ferramentas? Podemos ir sobre essa. Tá. É que a LGPD seria implementada no Brasil esse ano. Parece ser, pelo que eu vi, em alguns jogos e tal. Começou perguntando, né, de que as marcas estão preocupadas em
se adaptar para isso. O que você acha? Quais são as suas dicas? Qual a sua opinião sobre isso? A legislação só vai acontecer. Não vou porque finalmente eu vou ter o direito de controlar os meus dados. Até então eu cedia a minha vida inteira para alguém, e esse alguém monetizava a minha vida. Então, do ponto de vista de pessoa física, ele é excelente. Do ponto de vista de ele também, eu fui como marca obrigado a ter uma relação honesta e transparente com o meu consumidor, do ponto de vista de o que eu quero com a informação, que informação ele tem, que informação ela será usada. Então, todas as plataformas, basicamente, quando se fala no Brasil não vai ser implementado, mas se você for pensar em Google, Facebook, Twitter, todas elas já implementaram na prática porque elas são empresas globais. Então, como elas são empresas globais, elas já implementaram em algum lugar e isso é, de certa forma, cascateado para cá. Então, quando se fala de uma lei que regulamenta o seu uso de dados, eu não vejo nenhuma razão na prática para ela não ser boa. Ela vai ter um impacto no nível de clusterização que eu vou ter? Sim, vai ter. Obviamente, ela vai ter. Só que você usa uma ferramenta de mídia para fazer uma clusterização, nós todos aqui estaríamos num cluster, que é o cluster de estudantes. Só que você dá as 8, você volta, depois você volta a ser esposa ou marido, depois você volta a ser pai ou filho. Então, a gente tem vários motivos. Quando fala de é porque muitas vezes eu não quero ser a mesma pessoa para sempre, eu quero mudar. Ou eu quero ser pessoas diferentes ao longo do dia, então eu posso me deletar e me incluir o tempo inteiro. E aí, de novo, eu acho que o nosso papel como estrategistas é entender e navegar sobre esse universo de bolhas e multifacetas do que querer ficar criando regras para facilitar o nosso dia. O nosso trabalho hoje, ele beira o impossível do volume de informações, mas ele é completamente possível quando você tem sensibilidade para entender que um adolescente de, sei lá, vamos pensar, de 18, não adolescente, não, um adolescente de 13 a 17 anos, ele pode mudar de orientação sexual quantas vezes ele quiser, ele pode mudar de gênero, se ele quiser ou não, ele pode mudar o time que ele gosta, a cor que ele gosta, ele sai de um estágio de eu sou para um estágio de eu estou. Então, eu tenho que dar o direito a esta pessoa de mudar os seus dados. Eu estou muito como a geração dos nossos filhos ou a geração subsequente é uma geração que quando chegar na juventude já teve toda a sua história criada pelos pais. Então eu como pai fico pensando o quanto eu não estou construindo aleatoriamente a personalidade do meu filho sem dar a chance dele criar a própria personalidade. E do ponto de vista emocional, as pessoas têm o direito de cada um direito que você tem. Se é bom ou se não, você teve um grande trauma, você passou uma grande vergonha na vida, ela vai estar... Se você sofreu bullying, por exemplo, o bullying vai estar lá, te atazanando o resto da vida. Quando você entra numa normativa, e se ela for implementada com devido valor, você tem o direito de deletar e conviver sobre isso. Então, como é que eu lido do ponto de vista de marca com um universo que é literalmente fluido? Um universo em que a Celinha hoje tem uma escola, amanhã ela pode abrir uma academia, sem julgamentos. E ela tem todo o direito. E o meu papel como marca é me preocupar em empoderar e acompanhar a Celinha e não julgar se ela vai para lá ou se ela vai para cá. Entendeu? Então, acho que nesse sentido a gente só tem a ganhar. Legal. Gente, vocês têm perguntas aí? Vocês querem mandar alguma coisa? Ah lá, chega uma perguntinha aqui, Thiago. Vamos lá. Da Tani. A
Fanny, eu sei que está em Buenos Aires, eu não lembro a agência. São várias discussões sobre como em mais fornecedor não, ou se importa, o governo utiliza suas informações como secretaria do... Eu não exatamente sobre isso, eu só estou tentando lembrar a fonte, eu tenho salva, depois eu mando também, mas assim, obviamente, a matéria cita até o seguinte exemplo: quando você está vivendo uma pandemia, o governo pode botar uma pulseira em você para medir a sua temperatura de hora em hora, medir o seu batimento cardíaco e te avisar caso você precise se medicar. Isso é excelente, certo? Só que se esse governo fosse a Coreia do Norte e ele medisse o seu batimento quando o grande podia mandar te matar. Então, de novo, o que a gente tem que entender é: fornecer os dados pode ser bom ou pode ser ruim, mas você tem o direito de saber para que eles estão sendo usados. Para mim, essa é a questão. E eu posso querer ceder todos os meus dados agora, todos. Só leva e me ajuda a fugir do coronavírus. Mas eu posso, depois disso, pedir: agora eu quero eles de volta, porque eu já passei por esse direito, por esse problema. Então, por isso que eu acho que a lei de proteção de dados é uma lei que, se cumprida, será maravilhosa, mas esses momentos em que a gente vive hoje de pandemia são momentos assustadores para governos autoritários, na prática. Porque você tem razão quando você coloca em que você começa a fornecer dados para poder interagir, só que esse governo pode se apropriar deles para poder manipular os seus medos e tudo mais. Então, esse é meu grande ponto de vista sobre: eu preciso ter o direito de controlar pelo tempo que eu quiser os meus dados. Eu posso querer oferecer a minha vida inteira para você por 1 ano e depois eu tiro, eu tenho meu direito. É assim que funciona o divórcio, assim que funciona o rompimento de contrato, assim que funciona uma demissão, uma contratação. Você escolhe a hora que começa, escolhe a hora que termina. E eu vou lembrar qual é essa matéria, que era maravilhosa. Pode ir, Sarinha. Eu não estou te ouvindo, acho que você travou o microfone. Opa, perdão. Travei mesmo de destravar. Então, cada pergunta ficou demitindo, não lembro. Mais uma pergunta aqui que estava na lista inicial. Sobre ferramentas, Thiago. Quais ferramentas você tem usado para coletar os dados nesse período? Existe alguma ferramenta, plataforma que você acha importante destacar, pensando especialmente em empresas, agências pequenas e médias que não têm o mesmo poder de bala das grandes? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, eu preciso entender qual é o dado que você quer. Eu consigo usar dentro do Facebook Insights, do Google Insights, do Twitter Insights, dados muito amplos, não tão detalhados quanto quem compra a informação teria, mas para poder pegar insights de comportamento e tudo mais. Eu consigo pegar o SimilarWeb para conseguir ver comparativos de acessos entre sites. Eu consigo usar que é maravilhosamente análise de consumo, o PNAD, o estudo PNAD o que as pessoas não estão comprando. No site da Elo, da Visa, você consegue ter relatórios sobre o uso do cartão de crédito, o uso do cartão de débito. Então, para mim, o segredo do sucesso da sua pergunta é formulá-la muito bem. Então, qual é exatamente a informação que você quer? Então, por exemplo, quer ver? Eu vou te dar uma fonte excelente. Um exemplo excelente. Existe uma startup que chama CityMapper. Ela controla o tráfego de serviços públicos. Metrô, ônibus, táxi, pelo mundo todo.
A pergunta que eu tinha era o quanto o brasileiro aderiu ao lockdown. Essa é a minha pergunta. Aí quando você começa a pensar, como é que eu vou entender se o brasileiro aderiu ou não? A primeira coisa que você pensa é quantas pessoas ficaram em casa. Mas uma outra pergunta que se coloca é, tem muito carro na rua? Os ônibus estão fazendo tantas rotas quanto fariam? E aí quando eu chego nesta pergunta específica, você digita no Google, existem tantos carros na rua quanto antes? Aí o City Mapper aparece e a gente começa a perceber que numa escala de 0 a 100, hoje, em São Paulo, 20% da frota está na rua. Então, 80% da frota de automóveis de São Paulo está parada na garagem. E essa informação é pública. Se você quer saber qual frota, qual meio, qual coisa, aí você paga o serviço. Mas este dado que eu te falei, do percentual de coisas se movendo nas ruas de São Paulo, é aberto. Então, os produtos uma vez, você fala, perguntam para o que você quer saber. E aí a gente consegue encontrar no Google, normal, alguma fonte específica que vai te dar uma informação um pouquinho mais aberta sobre esse assunto. Vai lá, Celina. Beleza, obrigada, Thiago. Gente, mais pergunta aí da galera que está assistindo aqui junto? Se alguém tiver, manda aí. E a galera da câmera, desliga aí, porfa. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui para você. A Ana tá me zoando aqui, que eu pedi pra galera desligar a câmera. 6. Então, eu acabei de fazer toda segunda-feira, às 5 da tarde, eu faço uma reunião no Zoom com o meu departamento todo, pra gente se ver, contar piada, falar mal dos outros, enfim. E aí eu fico irritadíssimo com quem não liga a câmera. Já se eu desoto, né? Atenção, né? Aqui a gente. Senão eu fico vendo um monte de quadradinho preto aqui. Aí eu falo, puta, mas que chato. Mas é que o cara tá com a câmera ligada e não tá. Aí você faz mais habilidade pro resto do povo, tá? Então vamos para a pergunta 6. Como você percebe a reação dos clientes nesse cenário? A economia será de fato tão afetada como comentam? É para se desesperar? É, né? Assim, eu acho de novo. E assim, primeiro a gente se preocupa com a nossa saúde, depois com a saúde dos nossos próximos, depois a gente se preocupa com o resto. Assim, para mim essa é a teoria. É a prática, né? Mas ainda assim, o que eu acho assim, no mundo inteiro teve impacto econômico. Então assim, vai ter aqui, é óbvio. E aí é onde a gente tem que pensar em como a gente é justo com os nossos fornecedores, os nossos parceiros, os nossos cidadãos. Como a gente ajuda, na medida do possível, as empregadas que trabalham em casa a continuarem recebendo sem fim, como a gente assegura que os nossos funcionários tenham todos os benefícios que eles teriam na empresa, mas trabalhando de casa, como a gente consegue garantir que os profissionais liberais do nosso país continuem recebendo algum auxílio para sobreviver num contexto, como a gente consegue ajudar os mercados e as instituições do nosso bairro a sobreviverem num período em que elas não vão abrir. Então, eu acho que a nossa preocupação é dessa. Então, assim, se é para pedir um hambúrguer, em vez de pedir um hambúrguer no Fifits, que já vai sofrer, imagina uma hamburgueria da esquina que vai sofrer um problema gigantesco. Em vez de pedir pizza numa pizzaria gigantesca, imagina a pizzaria do seu bairro, que não é tão boa, mas que ela vai precisar mais do que todo mundo. Então, eu acho que esse é o raciocínio do cenário econômico. Sim, teremos um impacto. Obviamente, sim, teremos. Todos nós teremos. Você na escola está tendo, a gente na agência está tendo, eu com as minhas reservas pessoais estou tendo. Todos estamos tendo. Tá? Se vai durar muito ou pouco, eu não tenho habilidade e capacidade para poder prever. Mas eu acho que se a gente for pensar do ponto de vista humanitário primeiro, a gente tem que entender que agora é a oportunidade das nossas vidas
de sermos empáticos e amigos. Entendeu? E a gente vinha aqui e dar conhecimento, e a gente ia ali ajudar as pessoas que estão do lado. Enfim, eu acredito muito que, assim, embora eu trabalho para uma empresa multinacional que tem acionistas, eu atendo clientes multinacionais que têm que vender, e a gente vai continuar vendendo e vai fazer o possível. Mas a gente tem que assumir algumas verdades. E a verdade número 1 é: teremos sim um impacto. Como não adianta eu insistir como sair de vapor. Entendeu? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Então, como é que eu mudo aí? Será que é hora de eu parar a fábrica e construir respirador? Será que é hora de eu parar a agência e ajudar os pequenos empreendedores a fazerem uma campanha para que eles sejam foco? Assim, eu acho que nós, como agência, também temos responsabilidade. Nossa agência fica no Brooklyn. O que a gente está fazendo pelo negócio do Brooklyn, para que o Brooklyn não feche? O bar que fica na frente da agência, que atende apenas a agência, como ele está sobrevivendo se a agência não está indo lá? Então, eu estou ajudando ele a ter um delivery, eu estou ajudando ele a ter uma comunicação, eu estou dando uma ajuda de custo para que ele esteja lá quando a minha agência abrir de novo. Ele não quebrou. Entendeu? Acho que isso é o que se colocará. Legal. É até legal falar isso antes da gente ir para a próxima pergunta, que eu estava falando para os alunos de educação aqui, para a nossa turma que está rolando, porque a gente tem umas turmas que estavam rolando já e eles continuam tendo aula online. Daí a nossa questão para eles foi até assim, às vezes a gente fica discutindo no campo da discussão de assuntos ou de coisas tão distantes da gente que a gente acaba esquecendo, às vezes, da colega do curso de aceleração que está trabalhando no marketing, na comunicação, né, da empresa, uma empresa aqui local e que precisa da nossa ajuda. E que acho que se a gente se colocar à disposição, às vezes, com ideias, a gente consegue ajudar a resolver isso de atitude. Pequenas coisas, mas que nós, como profissionais de comunicação, podemos fazer, né? E aí é onde eu queria responder a pergunta do Edvar, que está aí, que apareceu sobre qual vai ser o principal hábito humano que será modificado. Eu acho que é importante a gente pensar, e aí, Celinha, se você for dar uma aula de varejo, você devia chamar o Edvar, porque ele é maravilhoso. Ele andava no varejo da Fiat. E eu acho o seguinte, Ed, eu tenho a esperança de que a gente consiga perceber que, como indivíduo, eu não consigo executar nada. Eu acho que as redes sociais, de certa forma, fizeram com que o trabalho dentro das empresas fosse mais colaborativo, em que o trabalho autoral fosse mais difícil. Todo mundo põe a mão no trabalho. E eu acho que o que vai acabar acontecendo, e é o que eu espero, é que a empatia e o carinho pelo próximo não se desmontem. E a gente comece hoje, que eu sou obrigado, por um isolamento, a depender dos outros para não me contaminar, a depender dos outros para conseguir achar o mantimento necessário, a ter que ajudar o meu vizinho, porque ele não tem idade para conseguir conduzir, que este comportamento vai virar um pouco mais coletivo. Então, eu acho que a gente está sendo obrigado por esse lockdown a sermos coletivos. Então, eu acredito que isso vai dar uma minimizada no senso individualista de todo mundo, porque quando você é absolutamente individual, principalmente, pensa só, a compra de um carro já não é tão individual, a compra de um celular, que hoje é individual, afinal é você usando seu celular, talvez ela ganhe uma pluralidade nunca vista, porque hoje o seu celular é o elemento principal de comunicação com qualquer outro mundo. Já era, certo? No news. Mas agora com o celular, ou é isso ou você não fala com a sua mãe. Então isso não vai. Agora você deu um significado para esse aparelho que antes na história não teria. Então, para mim, essa é a grande questão que se coloca. Tá feito. Eu acho que tem mais um ali. Ó. O hábito, ok? É da Camila, né? Você acredita que a transformação digital feita a forceps sem maturidade poderá ser saudável?
eu acho que nada que é feito forte, sem maturidade saudável. Porque, na prática, você tem que preparar o ambiente para que a transformação aconteça. Você tem que preparar o ambiente para que tudo seja aceito. Se você quer fazer uma transformação, seja ela qual for, e você não preparar o contexto para que isso aconteça, ela tende ao fracasso, ou ela minimamente tende a ser muito complicada. Então, é como se a gente fosse pensar, se você for colocar numa escola para ter aula, uma criança com síndrome de Down, numa escola em que os professores, os assistentes, os alunos não estejam preparados para receber aquela pessoa com o devido respeito, o devido cuidado, a devida atenção, mas colocando no ambiente, é mais difícil que aquele processo seja aceito. Isso vale para absolutamente toda a transformação. E aí é a mesma questão que quando se coloca numa terapia em que você tem que passar por um processo de transformação pessoal, você tem que estar disposto a encarar os seus medos, a encarar os seus problemas, a aceitar que você não está sempre correto, a aceitar que grande parte daquela culpa pode ser na prática e efetivamente sua. E quando você aceita isso, a coisa é doída, mas é mais fácil. E aí acho que isso vale para a transformação digital de uma forma justa. A transformação digital vai obrigar você a trabalhar diferente? Sim. Te obrigar a trabalhar diferente vai dar muito trabalho? Sim. Você vai ter que aprender muitas coisas? Sim. Mas isso garante o seu futuro. Se você tiver esta consciência, está pronta. Se você não tiver essa consciência, você é demitido. E aí, o que eu acho que é o jeito correto de se fazer, obviamente, e a Léo, como uma das 5 maiores agências do Brasil, uma das 5 maiores compradoras de mídia do Brasil, ela passou por um processo de reestruturação nos últimos 4 anos muito simbólico. E quando a gente começou esse processo para reorganizar a agência, para poder ter menos dinheiro do offline, mais dinheiro do online, menos dinheiro daqui, mais dinheiro de FII, profissionais de um skill diferente, a gente tinha 2 opções. Ou eu demito todo mundo e contrato esse skill novo, ou eu aceito que no começo vai ser um pouco difícil, mas eu vou dando treinamento para os meus funcionários para que eles cheguem até lá. Os que quiserem vai dar certo, os que não se adaptarem vai dar errado, mas primeiramente eu dei a chance e eu avisei todo mundo sobre como vai ser o processo. Então acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar sobre essa questão da transformação digital ou da transformação que for. Porque é a mesma coisa que se a gente for pensar na pergunta do Edivar, que vamos mudar a sua pergunta para a do Edivar. Você acredita que a transformação social feita através de força sem maturidade poderá ser saudável? Não, não poderá. Você acha que a transformação familiar feita com força sem maturidade poderá ser saudável? Não, não poderá. E é por isso que eu acho que agora o diálogo, a colaboração e principalmente a transparência, e aí é o cerne da discussão. A vantagem dos dados e da ciência é que ela é transparente. Puf, tá posta. Aí você encara aquele dado ou você nega o dado. Isso é de você, mas o dado é o dado. Entendeu? E a partir do momento que você dá chance para as pessoas encararem esse fato, tudo muda. E aí, o que mais? Legal. Tem mais uma aqui depois, da Evans, do Evans. Thiago, na sua opinião, quais são os principais desafios do planejamento pós-Covid-19? Se adaptar a trabalhar de casa. A trabalhar. Eu diria que é muito reducionista a gente pensar nos desafios do planejamento sem antes entender quais são as consequências sociais e humanitárias que isso vai causar na prática. Eu espero que todos nós sobrevivamos, nós e os nossos próximos, a esse contexto. E aí depois a gente se preocupa com o planejamento. Mas o que eu acho que é inerente a qualquer um dos cenários é que a gente, numa epidemia de oportunistas, de notícias falsas e de dados contraditórios, que a gente tem o bom senso de, primeiro, enxergar eles com parcimônia. Segundo, ter o respeito de ver ambos os lados. E o terceiro, entender exatamente a nossa atribuição dentro do cenário. Então, eu sou apenas um
planejador de comunicação, eu não sou médico, eu não sou futurólogo, eu não sou infectologista, eu só faço propaganda, eu só faço estratégia de marca. Então, eu acho que essa consciência do nosso papel, isso não significa que o meu papel é relevante, isso significa que eu sou infinitamente menos importante agora do que um médico ou infectologista. Então, se as pessoas saírem desse momento com esta clareza de que nós não somos o centro, que a Terra não é plana e que nós somos um pedacinho do conjunto, eu já acho que vai ser maravilhoso para a sociedade. Quer dizer, maravilhoso dentro desse cenário horrível. Legal. Tem uma da Monique agora. Que oportunidades você enxerga para as marcas em meio à pandemia? Eu não enxergo. Essa era a minha narrativa do começo. Assim, eu não acho que existe oportunidade, eu acho que existe responsabilidade. O coronavírus não é um brief. O coronavírus não é uma categoria incôgnita. O coronavírus é um vírus que está matando milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, eu acho que é a oportunidade para as marcas colocarem o seu propósito a valer. Então, a gente discute muito, principalmente na Red Hook, a importância do propósito versus o posicionamento de marca. Então, assim, se o seu propósito está escrito lá, ajudar as pessoas a viver melhor, você está falando para as pessoas viverem melhor. O seu propósito de verdade é um propósito ou ele é um posicionamento? Ele é um modo de pensar ou ele é uma frase? Então, assim, eu volto para a pergunta e a pergunta anterior que eu respondi, que é, se a gente sair dessa saudáveis, vivos, com os nossos parentes protegidos e com bom senso, entendeu? Não caindo no próprio golpe, não acreditando em tudo que a gente escreve ou fala, agindo com sensatez, a gente vai sair muito melhor e muito mais forte. Legal. Tem a da Monique ainda. Eu li que o Uber dará uma ajuda financeira para todos os motoristas que testarem positivo. Essa é uma medida que, além de ajudar e mostrar a responsabilidade social, pode promover a marca. Como que as marcas deveriam lidar nesse cenário? Acho que você respondeu, né? Mas essa é uma pergunta muito boa. Assim, eu acho que não tem um certo e errado. A gente está mapeando todas as iniciativas dentro desse contexto e a gente observou 5 tipos. Existem as que falam de educação e elas usam o seu poder de mídia para informar e garantir o bem-estar das pessoas. Existem as marcas que falam do senso de coletividade, ou seja, fique em casa, não se aproxime das pessoas, crie uma margem segura. Existem as empresas que falam o que estão fazendo para garantir a higienização e prevenção. Então, quando você pede um delivery, por exemplo, tem muitas empresas que você pede delivery e fala assim, nós higienizamos a embalagem antes de ir para você e tal. Existem as empresas que estão dando serviços grátis, serviços de educação, serviços de streaming, enfim. E existem as empresas que estão fazendo assistencialismo positivo, como esse exemplo do Uber. Então, eu acho que não tem certo e errado. Tem o que você pode fazer, o que você quer fazer, entendeu? E o que está alinhado à sua razão de existir. Tem empresas hoje que só querem sobreviver. A padaria só quer sobreviver. Entendeu? Então, assim, eu acho legal o que o Uber está fazendo. Acho que não vou entrar no julgamento de valor se essa ação é boa, se essa ação é ruim. Mas se ela é uma ação honesta, transparente e que está ajudando as pessoas no seu entorno e no seu ecossistema, eu acho que ela é válida. Mas, de novo, eu insisto, a gente tem que pensar, às vezes, se a nossa marca, 1, pode fazer, 2, precisa fazer. Porque pensa só, nós aqui que estamos nesse chat, só nesse grupo são 37, eu perdi 4 espectadores. Você está preocupado com a marca de camisa que você compra dizer o que ela acha do coronavírus? Você não está preocupado. Então não é toda marca que precisa dar uma opinião sobre o que está acontecendo na prática. Boa. O Cícero aqui embaixo
Mas no caso das transformações digitais, a sensação que eu tenho é que o contexto já vinha sendo preparado. Eram tendências que vinham em curso e que passarão por uma grande aceleração nesse momento. Talvez não esteja sendo tão a forceps e será irreversível. Que oportunidades você enxerga que teremos do ponto de vista de geração de novos dados, de definição de estratégias, marca, comunicação? Eu acho uma análise perfeita. Assim, eu acho que, na verdade, as coisas todas irão se acelerar, mas o que eu entendo, de novo, como foi a pergunta do começo, as pessoas tendem a ceder muito mais dados. Naturalmente, você está em casa, pensa, você está aqui no computador, são 10h10 da noite, você está trocando ideia, a sua informação está vindo. Então, na prática, eu acho que é uma oportunidade de ouro para você ser transparente. Eu insisto nesse ponto, porque eu acho que a gente está muito dentro de casa, a gente está muito suscetível emocionalmente a tudo. Pensa, nós vivemos um cenário de medo. Eu não sei qual é o tipo de... É fácil você se esconder do ladrão. Você blinda o seu carro, você levanta a cerca e você contrata um segurança armado. Mas um vírus você não vê. Então, assim, a gente vive um medo que você não sabe se ele existe, se ele não existe, se ele vai me atacar ou se ele não vai. Então, se eu entendo essa transformação toda, eu falo, olha, Cícero, hoje você está me dando todos os dados que eu vou te ajudar, mas daqui a pouco eu vou me livrar dos dados e você decide se quer ou não. Eu acho que essa é a oportunidade de ouro que a gente tem. E aí, eu até queria complementar aqui com uma pergunta ótima do Theo, que eu conheço o Theo também, que é como não ser invasivo na captação de lead. Eu acho, Theo, que a primeira coisa a ser feita um lead, existem várias etapas. Existem os leads que já foram gerados, existem os leads que foram pré-gerados, estão dentro do funil. Se a pessoa está na base do funil e ela já havia solicitado um lead, eu posso, educadamente, com empatia, com cuidado, entender se ela ainda tem aquela intenção. Se a pessoa estava gerando o lead, eu consigo entrar nessa conversa e conseguir entender com dados secundários se ela ainda tem a intenção de continuar dentro daquela jornada. Agora, se ela não gerou lead, e se você não é uma categoria de necessidade básica agora, infelizmente, eu acho que qualquer movimento desse sentido seria oportunista. Vamos pensar, nós todos aqui, essas 37 pessoas que estão nesse chat, estão trancados dentro de casa. Nós somos um laboratório da sua pergunta. Que tipo de lead eu precisaria gerar? Água, comida, luz, salário, emprego. Agora, a partir do momento em que eu começo a conviver dentro dessa quarentena, eu começo a gerar leads de outra forma. Talvez você não vá comprar um carro agora, mas você está preso dentro de casa, eu posso gerar conteúdo sobre o carro. Ou eu posso interagir com o cenário oferecendo mais do que um carro. Então, acho que a grande questão é o momento em que a gente vive hoje, dia 30, é um cenário muito sensível. Gerar novos leads a partir de agora é uma coisa muito complicada se você não é uma categoria de primeira necessidade. Esse é meu ponto de vista. Tem uma da Camila Faisal aqui, que é mais em relação aos pequenos empreendedores. É uma coisa que a gente está percebendo. Aqui, para a gente que está aqui em Curitiba, talvez não sei o quanto você tem proximidade com pequenos, microempreendedores, mas a gente tem visto que as pessoas às vezes nem um site tinham, não tinha rede social, você fala de oficina, da loja de material eletrônico da esquina, isso é uma realidade. E aí o que ela pergunta é o seguinte, se você acha que a maneira como os pequenos empreendedores estão usando as redes sociais para se comunicar com os clientes vai modificar as relações empresa-cliente, pois muitos nem utilizavam lives no Instagram, não tinham parcerias com aplicativos, nem entrega, nada disso. Então as pessoas estão correndo para poder entrar no iFood, para entrar, sabe, essas coisas assim, e elas não sabem direito, assim, esses caras não sabem direito, não tem uma pessoa cuidando da comunicação, do marketing, e é muita gente nessa situação. Acho que é mais nesse sentido a sua opinião. Eu acho que ela entra dentro até da própria pergunta do Cícero, que é as pessoas estão precisando se redescobrir, se reinventar forçadamente. Então,
isso vai trazer, obviamente, consequências boas, mas isso também não estimula as melhores práticas agora. Só que eu também me questiono se agora tudo precisa ser a melhor prática. Se agora pode ser o site tosco mesmo em HTML1, só para você conseguir estar no ar. Então, assim, se eu olhar pela janela agora, o boteco aqui na esquina da minha casa, um boteco vagabundo, mas que tem cerveja gelada, uma coxinha com óleo ótima. Ele tem uma faixa gigante do Rappi, gigante, que você consegue ver o telefone. Então, assim, ele não tem muita coisa para te oferecer na prática. Só que é um telefone tão grande na fachada em que a comunidade, o bairro no entorno, consegue enxergar e falar, porra, aquele cara tá precisando de coisa. E aí, de novo, ele vira um recado sobre empatia, porque a Léo Bonet, que cuida de quase todas as principais marcas, das principais categorias, também tem um papel em ajudar esse cara. Eu, Thiago, tenho um papel em ajudar esse cara. Você, Celinha, você, Cícero, você, Camila, você, Carol. A gente tem que ter esse entendimento de que todo mundo vai entrar, a internet vai se abarrotar, os serviços vão estar lá disponíveis e cabe a nós ajudar um pouquinho todas essas pessoas a sobreviverem pelo período. E quando isso acabar, o site dela vai estar lá. E aí vai ser bom para a Celinha conseguir fazer mais cursos para micro e pequenos empreendedores, administrar aquele site. Vai ser ótimo para as empresas de curso de dados, entender como é que agora ele gere. Vai ser ótimo para ele, que vai ter novos canais de venda. Mas, de novo, só o que eles precisam agora é sobreviver. Boa. Gente, tem mais perguntas aqui da galera que está no grupo. Tem mais uma da Tani. Quais são os valores e atitudes que compartilham as marcas e empresas que vão conseguir manter a relevância e conseguir se recuperar mais rápido depois da crise? Olha, é muito difícil e muito injusto, porque tem empresas que vão conseguir sobreviver porque elas têm fluxo de caixa, então ela consegue perder dinheiro para depois voltar a ganhar dinheiro. Existem empresas que vão sobreviver porque elas são meios fundamentais e necessários. Então eu acho muito complicado a gente cravar uma resposta. O que eu acho, de novo, é que a gente tem que ter bom senso para entender como é que eu, como empresa, consigo atuar. E aí eu vou responder pela Léo. Tá? A Léo é uma agência de grandes clientes. Ela tem uma chance de passar melhor por essa crise do que uma agência pequena, local. Ainda assim, uma agência como a Léo está sofrendo de grandes reduções de verba e de investimentos de diversos clientes. Porque ou são bens que não precisam agora, ou são empresas que estão investindo em outra coisa para poder sobreviver pelo período. Então eu, como empresa, para poder passar por tudo isso, preciso aceitar que eu vou lucrar menos, preciso aceitar que manter os benefícios e a minha força de trabalho é a prioridade. Essa é a minha meta. Para que isso aconteça, como eu faço? Eu tenho que convencer o acionista disso, eu tenho que convencer o global disso. Esses são meus primeiros trabalhos. O segundo trabalho é eu assegurar para o meu cliente uma qualidade de trabalho gigantesca. Mesmo que ele não me pague, porque vai ter cliente que já está pedindo para pagar um pouco mais para frente. E aí eu tenho que entender que a vida dele também não está fácil, porque ele também está segurando a galera do chão de fábrica. Que a fábrica está parada e não está produzindo. Então, aquelas pessoas que teoricamente não são necessárias. Então, eu acho que vão passar pela crise diversos tipos de empresa. As do bem e as do mal. As que cuidam, as que não cuidam. É uma pergunta muito difícil para responder. Mas eu acho que a gente tem que pensar exatamente como é que a gente vai fazer com que a gente ajude isso a passar. Eu gosto do exemplo da minha faxineira, por exemplo. Ela vem na minha casa uma vez por semana. E dos 5 dias de semana, eu conheço 3 pessoas que usam ela. Então nós 3 nos unimos e combinamos que a grana dela será mantida, inclusive com o Vale Transporte, para que ela consiga minimamente sobreviver. Então, eu estou assegurando que a empresa dela, que é uma pessoa física, passe pela crise. Só que eu estou considerando que eu, Thiago, consigo pagá-la. Eu estou considerando que as outras 2 pessoas conseguem pagá-la. Então,
eu acho que a gente tem que colocar o nosso plano limite, o que eu prefiro pensar assim, de fundo de reserva, que é qual é o limite que eu consigo manter. E aí eu vou trabalhar para isso. Ó. Eu vou trabalhar para isso. Será que ao invés de demitir eu reduzo a grana não combinado? Será que ao invés de demitir eu subo o preço e falo para o meu cliente, eu subi o preço agora, a pizza custava 10, eu subi o preço para 20 para garantir a queda, para garantir os funcionários. Caramba, você não ia comprar nessa pizzaria? Você não ia ajudar o cara a garantir que o pizzaiolo não seja demitido? Então eu acho que você colocar o seu bottom line ali até onde você aguenta e você ser super, 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 super transparente é o melhor caminho para fazer acontecer. Mas isso é um puta desafio, né? Não, é assim, eu penso até por você, Celinha, assim, você é uma empresária, entendeu? Você paga um aluguel para um lugar em que as pessoas não estão indo. Então, o quanto você consegue manter a força de trabalho aí para que essas pessoas não sejam demitidas, até o seu limite para que isso comece a te prejudicar. E talvez vai chegar um momento em que você tenha aprendido depois que as aulas online são melhores do que os presenciais. Enfim, eu acho que a gente vai forçadamente se redescobrindo. Só que se eu colocar o fator econômico em primeiro lugar para garantir a rentabilidade da Léo, eu já teria demitido metade. E aí pronto, opa, resolveu. Aí você fala, caralho, não resolveu. Você fudeu metade das pessoas. Entendeu? Eu acho que a gente tem que colocar, neste caso extremo, o fator social. E não é uma decisão fácil. Assim, graças a Deus, pelo menos dentro da Léo, a gente tem um board que está se mostrando mais unido do que nunca e com uma preocupação social maior do que a média. Então, acho que é assim que a gente está traçando a nossa estratégia. Até a gente vai combinar mais 2 perguntas, hein? Né? Porque já tá... É 10h20, meu. Tá lá, o Jorge Gloss, o Jorge é da Macan Rio, né? Eu conheço o Jorge. Quais KPIs vocês utilizam para medir resultados de campanha na Léo? Como costumam medi-los? Qual é o objetivo? É impossível responder a sua pergunta sem ter outra. Então, assim, os meus clientes às vezes falam para mim, eu preciso medir o resultado da campanha. Aí eu falo, mas qual é o objetivo da campanha? É vender mais, mas é vender mais para quem? É vender mais para quem onde? E aí eu começo a entender, que, vamos supor, concessionária, eu vou medir, vou falar de uma campanha de carro, eu vou medir quantos leads eu gerei, quantas visitas em concessionária e quantos carros vendidos. Agora vamos falar de Nivea. Eu vou falar quantos cremes foram vendidos, o quanto a marca se tornou mais atrativa. Então, assim, eu estou chutando coisas, mas mesmo em Nivea, o creme, o desodorante e o protetor solar têm objetivos diferentes, então são KPIs diferentes. Fiat, o Argo, o Cronos e a Toro têm objetivos diferentes, com processos de mensuração diferentes. Então é muito complicado eu te dizer exatamente quais são as ferramentas que eu tenho. Mas o meu objetivo principal e a segunda pergunta do briefing do cliente, que é o primeiro é qual é o problema e o segundo é qual é a sua margem de sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso para você é vender muito. Sucesso para você é ganhar muito dinheiro, o que não necessariamente está relacionado, porque às vezes eu vendo menos com uma margem maior. Sucesso para você é o seu cliente feliz, então não me importa quanto eu vendi, me importa o resultado. Então a pergunta do briefing de o que é sucesso é uma pergunta bem definidora sobre esse contexto. Boa. Bom. A última, hein? Boa. Agora uma boa. Última, quem vai mandar lá? O Theo. Concordo com a sua preocupação com a comunidade, mas conhecendo o brasileiro como você conhece, acredita que a maioria teria a mesma conduta pagando a pizza em dobro? Essa foi o mesmo pensamento quando você falou, Theo. Eu também pensei. Eu acho assim, a pergunta está formulada de uma forma injusta e, no meu ponto de vista, até um pouco incorreta. Porque eu não posso generalizar a argumentação. Então, assim, eu não posso falar, o brasileiro como você conhece. Que tipo de brasileiro você está falando? Você está dizendo que todos os brasileiros se comportam da maneira X. Eu não posso nem dizer que eu me comporto da mesma maneira durante todo o meu dia.
Então, vou dar um exemplo. Eu sou executivo de uma empresa e eu sou pai. Então, de manhã, quando meu filho acorda, eu tô bem-humorado, sou fofo. Quando começa a reunião, eu sou sério e direto. Quando meu filho pede alguma coisa, eu cedo. Quando meu cliente pede alguma coisa, eu argumento. Então, dependendo do papel que eu estou adotando, eu tenho múltiplas características. Então, se eu for targetear uma comunicação para o Thiago, eu tenho que me preocupar com qual Thiago eu estou falando e que horas eu estou falando com este Thiago. Então, generalizar um comportamento é algo absolutamente injusto, além de incorreto, quando se pensa dessa questão. Às vezes, as pessoas não vão pagar pizza em dobro porque não podem pagar a pizza em dobro. O meu exemplo do pizza em dobro é um exemplo diverso. Como eu comentei, inclusive, da história da faxineira aqui. Eu posso. Minha mãe e meu pai não podem, por exemplo. Eles não têm condição de continuar pagando na mesma frequência que estava, porque o trabalho do meu pai reduziu em 80%. E aí agora ele, que é um profissional liberal, ganha 80% a menos do que ele ganhava 3 semanas atrás. Então ele não consegue manter empregado at all. Mas a questão e a provocação que eu coloquei é: se eu, pela primeira vez, colocar o fator social e a empatia pelo próximo em primeiro lugar, eu vou buscar uma solução em que eu aceito o fato de que eu vou perder alguma coisa. Olha que maravilhoso. A gente vive numa sociedade em que ganhar e lucrar é a coisa mais importante. E hoje nós somos obrigados a pensar partindo do pressuposto que eu já perdi alguma coisa. Hoje, no dia 30, eu já perdi o meu direito de circular na rua. Partindo desse princípio, o que eu vou fazer? Então a pergunta que eu tenho é, partindo do princípio que o comércio no entorno vai ser o mais prejudicado versus a Unilever, a Procter, as grandes corporações que também perderão dinheiro, mas que vão passar por essa crise, a pergunta é como essa pastelaria, essa padaria, essa empresinha de material de construção pode sobreviver. E existem sim. Uma coisa muito interessante é que eu especialmente fico positivamente impressionado com a quantidade de iniciativas civis de auxílio. Sejam sites para colocar aquela padaria online, sejam pessoas instruindo, sejam vocês. Assim, eu estou aqui há 1h30 falando, sem ganhar nada, ajudando, trocando e conversando. Isso acontece com várias coisas. E eu diria até que esse lockdown tem feito surgir mais iniciativas positivas do que iniciativas negativas. E se você, por exemplo, tem um salário de R$1.000 por mês, você talvez não consiga pagar a pizza R$20, mas talvez você devesse pagar a pizza R$20 um dia. Agora, quem tem um salário de 10 mil por mês, talvez consiga pagar a pizza de R$20 2 vezes por semana. E quem tem o salário, tipo da Celinha, 100 mil por mês, talvez consiga pagar R$20 a pizza todo dia. Entendeu? Então, eu diria que a gente deveria minimamente pensar sobre essa ótica. Porque, como foi a pergunta do Edvar, de novo, eu queria encerrar com ela, a gente vai sair desse contexto mais pobres, a gente vai sair com mais baixas, mas eu espero que a gente saia claro de que o indivíduo e a construção da self, que é a construção do eu individual, não faz sentido sem o eu coletivo. E aí, quando você entende que a sua personalidade depende do eu coletivo, você já abre mão da sua totalidade de argumentação. Você já começa a perceber que a Terra não é plana, de que a Terra não só é redonda, como ela faz parte de um universo de muitos outros planetas, que tem muitos outros planetas, que tem muitos outros planetas, que tem muitos outros planetas. E se eles todos não girarem seguindo aquela regrinha, uma hora um bate no outro e tudo acaba. Então essa é a minha esperança. Fechou? Fechou, Thiago, muito obrigada aí. Só queria manifestar aqui minha tristeza da galera, do resto do povo não ter conseguido assistir lá na outra plataforma, mas a gente gravou e a gente vai compartilhar com todo mundo já na sequência. E obrigada a vocês todos aí que ficaram até o final. Thiago, um agradecimento especial aí pelo seu tempo, eu sei que você é super ocupado e
Você sempre dá um jeitinho de conversar com a gente. Não, imagina, agora eu vou assistir o Roda Viva e depois jogar FIFA. Então, beleza. Boa noite para você. Beijo. Obrigado, boa noite, descansa. Tchau. Tchau, gente. Tchau. E Cícero, nem deu Não tempo de precisou. fazer pergunta, né?